Bom dia, ei, como é que tá? Tudo bom? Aqui, graças a Deus, tudo bem. Aqui na paz de Deus, no amor, na vitória de Deus. Seguindo o meu Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. É o único nome para nós sermos salvos. Temos que seguir a Jesus Cristo. Não tem outro nome. No livro do Torá, que é o livro dos judeus, que Deus deu para eles, sim, desde o começo do mundo. E na Bíblia, fala só o nome de Jesus, mas ninguém. Então, nós estamos lendo o profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 40. Até agora estavam falando da escravidão dos judeus que foram levados para a Babilônia porque eles estavam pecando muito contra Deus. Muito mesmo, sabe? Eles entraram dentro do templo de Jerusalém e estavam adorando deuses pagãos dentro do templo de Jerusalém. E aí Deus, nossa gente, aí como é que fala? Invocar a raiva em Deus mesmo, porque aí é a casa de Deus. O templo de Jerusalém era um dos templos mais sagrados do mundo. Não existia outro templo. Vinha gente, muita gente de tudo quanto é lado vinha visitar o templo de Jerusalém. Então, eles foram levados para a escravidão na Babilônia e ficaram lá por 70 anos. Então, o capítulo 1 até o 40, até o 39 do Ezequiel, fala só disso. Da escravidão, da punição, né, que Deus castigou eles e tudo, só fala isso. Agora, Deus vai falar do capítulo 40 até o 48 do templo de Deus. Quem é o templo de Deus, gente? Quem é o templo de Deus? O que a Bíblia fala a respeito do templo? Templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém foi destruída quando o rei Nabucodonosor foi lá, o rei da Babilônia, e acabou com o templo de Jerusalém. Aí veio o rei Ciro e mandou um decreto para todos os judeus que estavam lá de escravo na Babilônia, para poderem ir e voltarem para Israel e reconstruir a nova Babilônia, porque a primeira Babilônia foi construída pelo rei Salomão, o filho do rei Davi, em Israel. Tá. Agora vem Deus falar pro profeta Ezequiel, para falar para os judeus que eles sairão da escravidão e voltarão para a terra deles para reconstruir a nova Jerusalém, o templo de Jerusalém, e reconstruir a cidade deles, tá? Aí eles foram, né? Veio o rei da Pérsia, o Ciro, liberou eles foram, e tudo pago, gente. Tudo pago, tá? Mas aí, primeiro, Deus vai falar como é que Ele quer que o templo seja reconstruído. O templo de Jerusalém. Eu estou falando do templo de Jerusalém, o templo mais sagrado do mundo. Então, aqui Ele dá as medidas todinhas, no capítulo 40, tá? No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, a cidade de Jerusalém. Acabou-se Jerusalém. Naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Levou para Israel. Numa visão, o profeta Ezequiel estava em Jerusalém, porque ele não estava em Jerusalém. Physically, ele estava lá no cativeiro em Babilônia. Então a mão de Deus levou ele lá para Jerusalém.
Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. E havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com o teu ouvido, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste. Tu aqui trazido anuncia, pois, a casa de Israel, tudo quanto tu vires. Aí começa a medir esse homem que trouxe ele para Israel, numa visão, começa a medir como é que ele queria o templo o templo ser edificado de novo pelos judeus. Tá. Gente, olha, me perdoa minha ignorância. É muita ignorância mesmo, viu? Porque eu não sabia. Eu estou lendo esse livro do Ezequiel já tem mais de mês. Não terminei ainda. Eu não sabia que o templo de Jerusalém tinha acabado. Você me ouviu corretamente. Não existe mais o templo de Jerusalém. Acabou. O que existe lá, eu estava estudando muito esse capítulo 40. Muito, muito, muito. Não para fazer vídeo, mas eu fiquei assombrada com essa notícia. Que o templo de Jerusalém não existe. O templo mais sagrado do mundo. O que existe lá agora é um templo muçulmano que se chama Monte Templo do Monte. Templo do Monte. É assim que se chama o Templo de Jerusalém hoje. Quase foi edificado, quase no mesmo lugar, por muçulmanos. Por muçulmanos, não pelos judeus. Tá? Os muçulmanos ganharam território, ganharam terra. Parece que foi eu não sei quando foi, mas pegaram e construíram esse monte, deixa eu ver aqui como é que fala eu acho que deixa eu colocar em inglês, monte templo. Eles fizeram esses monte do templo, é assim que se chama, é monte do templo, tá? Monte do templo. Não é mais o Jerusalém, o templo de Jerusalém, não, gente. Não é mais o templo de Jerusalém, é o monte do templo, que é muçulmano. Eles não acreditam nas mesmas coisas que a Bíblia fala, que a gente é salvo pelo poder do Espírito Santo, pelo nome de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Não fala. Eles falam que Jesus é só um profeta. Eles falam que Mohammed é o mensageiro de Deus. Não tem nada na Bíblia que fala a respeito de Mohammed. Nada. Tá? Mohammed nasceu no ano de 537. Tá? Mohammed, a mulher dele era uma criança de 9 anos de idade. 9 anos de idade. Tá? E é isso que eles acreditam. Eles acreditam no Sharia Law. Se você não se converter na religião deles, você merece morrer, você é perseguido. Você tem que ser muçulmano igual eles, tem que acreditar na mesma coisa que eles, porque a religião deles é a certa. É isso que eles acreditam, gente. Então,
judeus não são autorizados de entrar nesse monte do templo. Monte do templo, monte do templo. Não pode entrar. Por quê? Porque o próprio governo dos judeus proíbam os judeus de entrarem. Porque não é a mesma verdade de Deus. O livro do Tora, o livro judaico que Deus deu para os judeus, fala a mesma coisa que a Bíblia fala para nós. O livro do Corão, que é o livro dos muçulmanos, não fala a mesma coisa. Eles não acreditam que Jesus é filho de Deus. Eles falam que Jesus é um profeta, como outro qualquer, como o Elijah, como o Isaías, como Jeremias. Jesus é o Filho de Deus. E é isso que eles ensinam. Lá no Monte do Templo, né? Eles têm escolas muçulmanas e ensinam as mesmas coisas para as criancinhas. As criancinhas crescem, mulher e homem acreditam a mesma coisa. Eu estava até pensando juntar um dinheiro e ir lá em Jerusalém. Ainda tem a cidade de Jerusalém. Cidade, mas não um templo. O templo de Jerusalém não existe mais. Existe esse monte do templo, que é muçulmano. Eu não sabia. Eu estou falando isso agora para você saber. E aí eles falam, mas a gente pode adorar a Deus junto, vem adorar a Deus junto. Como é que pode, gente? Como é que os judeus vão lá adorar a Deus, o Criador do céu e da terra, e nós poderíamos ser salvos só pelo Filho, pelo nome de Jesus Cristo e ninguém mais? Como é que a gente vai lá adorar com os muçulmanos se eles não acreditam na mesma coisa que a gente acredita? Não podemos, gente, é a mesma coisa. De eu e você irmos na nossa igreja, colocar uma estátua do Buda lá, aí eu falo com as minhas amigas, tudo bem, você adora o seu Deus aí, eu adoro o Buda. Tem condições, gente? Tem condições de adorar o mesmo Deus? Ou a gente ir numa casa de Buda, né? Da religião do chinês, e ir lá e falar, não tem problema não, deixa eu adorar meu Deus aqui e você adora o seu. Lá no templo do Buda. Não tem condições dos judeus fazerem isso não, gente. Adorar o nosso Deus junto com os muçulmanos. Não tem condições. Não tem condições. Deus fala na Bíblia, ou você está comigo, ou você está espalhado. Está escrito aqui, ó, na Bíblia. Mas a verdade é essa. O templo de Jerusalém acabou. Não existe mais. E para mim foi uma surpresa, eu não sabia. A cidade de Jerusalém está lá ainda, lá em Israel. Mas o templo é dos muçulmanos. Às vezes o pregador lá, que se chama Rabai, né? Rabai, vai lá uma vez por ano, lá nesse monte do templo. Não é Jerusalém, templo de Jerusalém, não, é o monte do templo. Ele vai lá, mas não pode levar o Torá, que é como é que fala? As palavras de Deus, para os judeus não pode levar. Ele tem que acreditar nas mesmas coisas que os muçulmanos acreditam. Só pode entrar com o Corão, não pode entrar com Torá. E assim vai, e assim se vai a vida. Muitos crentes, muitas pessoas americanas também estão sendo convertidas pelo Sharia Law. Sharia Law é as leis dos muçulmanos.
as leis religiosas do muçulmano. E assim se está indo, gente. E aí se está indo, você ouviu já falar do Meca? O Meca é um templo que fizeram lá para o Mohammed. Mohammed nasceu em Arábia Saudita, Meca. E eles fizeram esse templo lá, que é igual uma caixa, toda preta, igual uma caixa. E os pilgrimantes ficam andando em volta dessa caixa e recitando ódio contra as pessoas, recitando Sharia Law, recitando... E assim se vai. Gente, eu fiquei surpresa. Me desculpe minha ignorância, eu pensei que o templo de Jerusalém estava lá ainda, em Jerusalém, mas não, acabou. Eles construíram o templo do monte do templo, que fala aqui, monte do templo, tá? Também conhecido como nobre santuário em árabe. E sabe quem é que toma conta desse monte do templo? Jordânias. O país do Jordão, toma conta desse monte do templo. E só entra quem que eles querem. Judeus não podem entrar dentro desse templo. Eles podem ficar do lado de fora. Que eles falam West Wall, a parede do West. Mas eles não podem entrar nesse monte do templo. Essa é a Jerusalém deles, dos muçulmanos. Porque os judeus não têm mais Jerusalém, o templo de Jerusalém. Acabou. Por isso que Deus fala no capítulo 39, capítulo 39 do Ezequiel, capítulo 39, versículo 7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor Santo em Israel. Imagina, se os judeus tivessem o templo de Jerusalém hoje, que não existe mais, gente, existe o monte do templo, que é dos muçulmanos. Não existe mais o monte de Jerusalém, o templo de Jerusalém não existe. Se os judeus tivessem o templo de Jerusalém, eles estariam sacrificando animais até hoje? Porque Jesus foi sacrificado por nossos pecados. A gente não precisa sacrificar animais para sermos perdoados dos nossos pecados. Porque na Bíblia fala, somente com o nome de Jesus a gente pode ser salvo. Jesus foi sacrificado pelos nossos pecados. E todo aquele que vem no nome de Jesus será salvo, será reconciliado com Deus. Será que os judeus, se eles tivessem o templo de Jerusalém, estariam trazendo animais para a casa do Senhor? E profanando a casa do Senhor? Foi por isso que Deus deixou os muçulmanos acabar com Jerusalém e construir esse templo do monte. O nobre santuário, monte do templo. Eu não sei. Mas Deus falou que nunca mais vão profanar o meu nome. Que Jesus é o Filho de Deus, gente. Se fala que Jesus não existe, que Jesus é só um profeta, você está profanando o nome de Deus. E é isso que os muçulmanos estão fazendo. Eles estão fazendo isso lá dentro da casa de Deus, onde era o monte, o templo de Jerusalém não é mais. É o monte do templo dos muçulmanos.
Então, onde é que está o templo de Deus agora, gente? Onde é que está o templo de Deus agora? Espera aí que eu falo para você. Onde é que está o templo de Deus agora? O templo de Deus está nos Coríntios. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Eu sou o templo de Deus. Você é o templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em nós. Amém. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Aí fala, 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Eu sou o templo de Deus, você é o templo de Deus e você é santo. Eu sou santa, porque o templo de Deus é santo, é o que fala a Bíblia, nós somos santos. Se a gente andar nos pés de Jesus, na mesma trilha que Jesus caminhou, se a gente perseguir, olhar, andar com Jesus, a gente é o templo santo de Deus. Aqui, ó. Aí fala, capítulo 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém como dentro de vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. A sabedoria desse mundo é loucura para Deus, gente. É loucura. Vamos andar humildes. Vamos andar na trilha de Jesus. Vamos andar na trilha de Jesus, gente. Porque na Bíblia fala, seja perfeito. Seja perfeito. Como Deus. Não como Jesus, mas como Deus é perfeito. Aí você fala, mas não tem condições de ninguém ser perfeito. Mateus, capítulo 5 e 48. Seja perfeito, como seu Pai é perfeito. Quem é o nosso Pai? É Deus. Você acha que Jesus, porque tem muitas religiões agora falando que Jesus é Deus, Deus é Jesus. Tá. Na Bíblia fala uma só vez não, gente, um monte de vezes, que Jesus é o Filho de Deus. Ele está sentado na mão direita do trono. Se ele está sentado na mão direita do trono, quem é que está sentado no trono? Gente, aqui fala, seja perfeito. Mateus 5,48. Como meu Pai é. O Pai de Jesus é perfeito. Quando Jesus viu aquela monte de gente lá trocando dinheiro e fazendo comércio, lá, eu não sei se era do lado de fora ou do lado de dentro do templo de Jerusalém. Ele começou a jogar as mesas, as gaiolas, os animais, tudo para fora e quebrar tudo. Foi um ato violento, não é mesmo? Se a gente olhar mesmo. Por quê? Porque ele estava zeloso. Zeloso da casa de Deus, do Pai dele. Ele foi perfeito lá? Não. Porque ele zela pelas coisas de Deus. Então, quando Deus fala, seja perfeito, para a gente ser perfeito, tem jeito sim. É um processo.
Deus vai tirando todas as impurezas da vida da gente, vai colocando pensamentos bons, ações boas, coração de carne, não esse coração de pedra que nós temos. Deus vai tirando todas as impurezas e colocando os pensamentos deles, o coração dele, coração espiritual, e a gente vai mudando. Então é um processo. Andar na trilha de Jesus é um processo. Não é perfeição. É um processo. Perfeição é falar, eu não tenho pecado nenhum. Nós temos pecados. Mas a gente reconhece que a gente é um pecador e precisamos de um Salvador. E o nome dele é Jesus Cristo. Então é uma jornada, gente. É andar com o nome de Jesus Cristo na frente. Andar na trilha de Jesus. Essa é a única maneira de ser perfeito e de ser reconciliado com Deus. Essa é a palavra de hoje, gente. Eu espero que você estude. Estude, igual fala no Timóteo. Estuda. Porque, gente, tempos difíceis ainda virão, muitos. A gente tem que estar na jornada de Jesus. A gente tem que falar de Deus, a gente tem que buscar Deus. Se eu não tivesse estudado, eu morreria sem saber que o templo de Jerusalém não existe mais. Agora existe o monte do templo, que são dos muçulmanos. E judeus não podem ir lá, cristãos não podem ir lá, cristãos não podem entrar dentro desse templo, do monte de templo. Não pode. Você tem que renegar a Jesus, tem que renegar tudo que é verdade. E você tem que aderir à verdade deles. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço para o Senhor ficar com essa pessoa que está ouvindo essas palavras suas. Converta os corações deles para que eles possam estudar, não confiar no que eu estou falando, mas estudar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Estudar o Torá. Torá dos judeus, que é a sua verdade, Senhor. Por favor, meu Pai. Convicta, manda o Espírito Santo para os quatro lugares desse mundo e converta os corações das pessoas que te amam, das pessoas que procuram a ti, das pessoas que sabem que você é a verdade, a luz e a vida eterna. Em nome de Jesus, nos reconcilia a ti. Em nome de Jesus. Amém.